A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Olá, o Pergunte ao Doutor de hoje eu estou com a doutora Carolina Facine, cirurgião dentista, e nós vamos falar sobre preenchimento com ácido hialurônico. Obrigado, Carol, por estar aqui com a gente. Obrigada, Marcela. Espero que venha com muitas informações relevantes. Vamos começar explicando o que é o ácido hialurônico. Essa palavrinha vai travar minha língua hoje. Embora esse nome, né, de ácido hialurônico, é uma molécula de açúcar que o nosso corpo produz. Então, a gente tem hoje aí os produtos injetáveis, que é um ácido hialurônico, né, um preenchimento sintético, mas o nosso corpo produz o ácido hialurônico e ele fica entre as células. Então, todo o nosso corpo é formado por células. Esse ácido hialurônico fica entre as células, mantendo ali a vitalidade celular, a pele esticada, a posição celular, a reprodução celular, a funcionalidade também, né? Que a gente tem células produtoras de colágeno e o ácido hialurônico fica ali entre essas células. E no envelhecimento, esse ácido hialurônico diminui de quantidade. O nosso corpo, né, começa a produzir cada vez menos. E aí todo o restante, a produção de colágeno, as outras células vão perdendo ali sua atividade e o seu meio ali de saúde. Essa imagem é um resultado, né, de um preenchimento de ácido hialurônico. Claro que teve associação com injeção de colágeno, mas o ácido hialurônico, ele traz essa vantagem de um resultado imediato. A gente consegue injetar um gel, né? Ele vem em formato de gel, ali nos sulcos profundos, rugas profundas, e aí a gente consegue uma melhora. Essa outra imagem, né, mostra aí como é feita a aplicação de ácido hialurônico. Então, nessa região aqui que incomoda muito a gente, né? A gente fala que tem aqui o bulldog, que lembra aquele cachorro mesmo, bulldog, essa gordura mandibular, que altera o contorno, e a gente vem e aplica ali o ácido na região, que na verdade é um gel que vai dar volume e hidratação. Tá, então vamos agora à primeira perguntinha. No pescoço podemos utilizar o ácido hialurônico? Sim, nós podemos utilizar o ácido hialurônico, é ótimo para a gente amenizar, né? Remover não as linhas aqui, ó, do pescoço, mas amenizar. Por que remover não? Porque, Marcela, eu costumo falar que a pele é como se fosse um papel dobrado. Uma vez marcada essa pele com rugas, linhas finas ou até mesmo profundas, a gente não consegue desamassar o local, não adianta. Então, essa linha, uma vez marcada, sempre será. Hoje a gente tem muito, né, essa linha que incomoda muito a gente por causa da nossa posição aqui habitual de mexer no telefone. Então, o ideal é que se use sim o ácido hialurônico somente nessa região no pescoço e o restante produtos com bioestimulador de colágeno, tá? Sem ser o ácido hialurônico associado. A culpa do pescoço celular é a postura. Com certeza, a postura, e também a gente tem ali condições da anatomia, né? A pele é muito aderida aqui à musculatura do pescoço, então não temos espaço ali para a gordura amenizar as marcas, as contrações musculares. Então, é uma região bastante difícil de tratamento, requer uma abordagem de tratamento mesmo, né, de um período longo, de injeções constantes, mas com resultados bastante legais aí que superam cirurgias. Vamos à próxima pergunta. Existe um limite de quantidade de ácido hialurônico que possa utilizar? A literatura não traz nada sobre um limite de quantidade de ácido hialurônico. Só que cabe ao profissional ali ter o bom senso, né? Porque existem riscos dessas injeções. Então, assim, o ácido hialurônico, ele é um preenchedor.
ele é um volumizador. Então, ele vai expandir o tecido. Ele vai dar um volume ali que o corpo ali no envelhecimento perdeu. Então, às vezes é um volume de um músculo, volume de um osso que foi embora. Só que se um paciente jovem começa a utilizar o ácido hialurônico em muita quantidade, a gente vai ter o estiramento desses tecidos. E aí a gente já caminha de acelerar o envelhecimento da região. Então, é totalmente o efeito contrário. Então, a gente não tem um limite de quantidade também, quanto eu posso preencher por ano, quanto eu posso preencher aí meus lábios, mas cabe ao bom senso ali do profissional. E claro que também tem aquela questão, né? A pessoa chega para vocês e fala assim, eu quero ficar assim. Exatamente. A gente sempre tem um limite, o produto tem o limite, ele é sintético, a nossa aparência tem o limite. E mesmo com procedimentos mais agressivos, né, uma cirurgia plástica, a gente não consegue. Eu quero exatamente essa face aqui da Angelina Jolie. Eu quero exatamente aqui igual a supermodelo Gisele. Não dá, a gente sempre tem um limite, né? Mas hoje a gente fala muito em gerenciar o envelhecimento, manter as características do paciente, amenizando ali marcas aí de envelhecimento, hidratando o tecido, mantendo ali as estruturas no lugar. Até nós estamos mostrando aí... Um exagero, né? É isso que nós estávamos falando, né? O excesso. Exatamente. Que era uma coisa para ficar bonita, acaba ficando uma coisa assim... Totalmente fora. A gente vê aqui, né, uma injeção de ácido hialurônico, tá? Exacerbada, onde a gente teve o efeito contrário, a gente não teve o rejuvenescimento, a gente não amenizou características de envelhecimento. A gente teve um efeito que piorou, envelheceu, né? Ficou bem longe aí dos padrões de beleza. É uma face que a gente olha e assusta, não é uma face que a gente olha e fala, nossa, que bela, que lembra coisas boas. Não, caminha para o exagero. Esse é o cuidado que tem que ter. Então, a próxima perguntinha... Dói muito fazer esses procedimentos? Tenho medo de fazer e doer muito. Na verdade, não, tá? Hoje a gente já consegue usar bastante anestesia. Igual do dentista mesmo, a gente tem regiões aqui na face que anestesiamos por dentro da boca, intraoral, então a gente não causa roxinhos no rosto, a gente não causa um edema no rosto, a gente faz anestesias por dentro da boca e aí a gente tem ali uma grande parte da face anestesiada. Então a maioria você não sente nada. Claro que um incômodo, né, apenas ali da anestesia sempre vai ter, mas é completamente tranquilo, muito tranquilo mesmo. A ponto de a maioria repetir os procedimentos. É só anestesia, depois já não tem problema nenhum mais, já tá tudo ali, já tá não vai sentir mais certo. nada. A anestesia é um pouquinho chato, mas a gente consegue utilizar hoje bastante, viu? Com segurança. Próxima pergunta. Fiz um preenchimento com ácido hialurônico na boca e tive que remover. O que pode ter acontecido? A boca, né, a região dos lábios, a gente não pode exceder o volume que o próprio tecido permite a gente colocar. Pessoas com lábio muito fino, a gente olha, não tem espaço para a gente colocar o ácido hialurônico ali. Então a gente precisa ir construindo, esticar mesmo, né, esse tecido bem devagar para caminhando para o artificial. O que a gente vê muito hoje é o erro do plano de aplicação na região de boca. Alguns profissionais, com o lábio muito fino, erram ali na hora, né? E aplicam por dentro da boca. Isso causa nódulos, causa efeitos estéticos muito, assim, não desejados. E os lábios, querendo ou não, chama muita atenção na face. Então, resultado natural, plano de aplicação, um ácido hialurônico próprio ali, feito para a região dos lábios, é muito interessante, né? Porque a gente também tem isso, Marcela. A gente tem muitos tipos de ácido hialurônico hoje no mercado, não somente marcas, mas a gente tem o ácido hialurônico por ser um gel. A gente tem o gel que é mais durinho, o gel que é mais molinho, um gel que projeta mais o tecido, um gel que ele espalha mais. Então, depende da área. Quando a gente pensa no ácido hialurônico para a gente colocar na boca, a gente quer o quê?
que ele contorne, que ele desenhe, que ele se movimente junto com o lábio, né, que a todo momento a gente fala. Então, esse ácido hialurônico, esse gel, ele tem que acompanhar a movimentação de toda a face, senão a gente vai caminhar para efeitos artificiais. E na retirada desse procedimento, pode ficar alguma cicatriz, alguma coisa, Olha, ou fica normal? Muito difícil. A gente teve aí um grande avanço da tecnologia do ácido hialurônico justamente pela segurança que ele apresenta. Então, ele é um produto que ao longo do tempo ele vai embora no corpo e é um produto que, se você não gosta, né, do procedimento, você consegue remover. Desde que aplicado no plano correto, você consegue remover aquele produto com uma enzima, a hialuronidase. O produto vira água na hora. E pronto. Sem cicatriz, sem edema, nada. Muito simples e rápido. Vamos para a próxima pergunta? Na região dos olhos, o melhor produto é o ácido hialurônico? Sim, mas não somente o ácido hialurônico. É um produto que é uma região dos olhos, que tem bastante complicações. A gente precisa sempre associar a um bioestimulador de colágeno, com certeza, a uma toxina botulínica. E hoje a gente tem aí injeções de elastina na região para conseguir remover a flacidez. Então, somente ácido hialurônico não funciona. A gente tem que sempre associar outros tratamentos. Na hora de fazer o procedimento, que já vai saber qual é o tudo outro explicado, bonitinho. A gente tem lá o plano de tratamento, em tantos dias, fazer a reaplicação, para seguir mesmo para um resultado satisfatório. E claro que fazer esse procedimento também, você tem que procurar um profissional sério, capacitado, porque não adianta você ter o melhor produto se você não for uma pessoa responsável, né, Carol? Hoje tá muito fácil, né, a gente, o meio aí da saúde, aprender a injetar os produtos. Só que o que acontece? A maioria dos cursos não prepara realmente ali o profissional também para resolver complicações, e elas podem acontecer sim. Então, hoje a gente tem uma série de profissionais autorizados, né? Os conselhos aí, graças a Deus, conseguiram autorizar direitinho, farmacêuticos, biomédicos, cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros. Só que o que acontece? A qualidade dos cursos é muito preocupante. A qualidade das especializações, a qualidade também ali na hora de escolha dos produtos, né? Nós temos ácidos hialurônicos referência de pesquisa, marcas que são importadas, tudo, mas nós temos sempre aquelas outras marcas que vão entrar ali na concorrência. Então, produtos importados sempre tem um valor maior, um custo maior, né, para o profissional, e aí repassa o valor, sai um pouco acima dos outros produtos. Mas a segurança, os resultados, assim, quando a gente compara ali, não tem como. A gente tem que ter essa preocupação de produtos de referência mesmo científica e com experiência clínica aí, que já vem aí de anos. O ácido hialurônico é antigo. Só que agora nós temos inúmeras marcas lançadas pelo número de profissionais também que estão no mercado trabalhando com harmonização. Então é preciso ter cautela, escolher o profissional, escolher, ver, se interessar mesmo pela marca, que marca que você usa de produto de ácido hialurônico. Então, tudo isso trabalha para resultados muito bons e seguros. Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver o que o pessoal tem curiosidade aí. Tem como deixar o queixo mais projetado com ácido hialurônico? Quanto tempo dura o preenchimento? Tem como fazer isso, Carol? Tem. Eu mesma aqui me coloco de exemplo que o meu padrão de face ele é totalmente cirúrgico e toda a correção aqui de perfil, né, muito mais da estética. Essa projeção aqui da região de queixo, né, essa parte aqui do mento anterior da mandíbula, a gente faz com ácido hialurônico. A gente consegue projetar os tecidos e, consequentemente, aumentar o queixo. E o queixo, principalmente no rosto feminino, ele trabalha muito para a jovialidade. É um procedimento seguro, rápido e que tem a durabilidade, né, que perguntaram, isso. Alta durabilidade nessa região, porque é uma região que não se movimenta muito. Então, quanto mais a região se movimenta, como na região dos lábios, mais rápido o ácido hialurônico vai embora.
Na região de queixo, a gente tem uma durabilidade aí bastante satisfatória, de uns 6 meses aproximado, até mais de um ano, dependendo da face, do padrão, né, dos músculos. Então, sim, a gente consegue fazer essa projeção do queixo, um contorno melhor da mandíbula e por aí vai nas regiões de aplicação. Você falou que já fez. Quantos procedimentos você já fez? Incontáveis. Na verdade, eu entrei nessa área, né, Marcela, porque eu tinha um padrão de cirurgia. Eu não conseguia fazer o selamento labial. Então, era muito difícil para falar, para conversar. As palavras saíam sempre muito sibilantes, que a gente fala. Então, com a harmonização, eu consegui aumentar o volume labial para ter o selamento, muito além da estética, muito mais funcional. Fazer a projeção da região de queixo para a musculatura, conseguir a movimentação aqui da fala, da mastigação, de forma mais completa. Então, a gente sempre pensa somente na estética, mas tudo isso aqui é muito funcional. A gente tem casos hoje na clínica que melhoramos o sorriso, escolhemos ali laminadas, facetas do tamanho dos dentes, mas que para comportar aquele trabalho, né, para ficar estético, a gente precisa trabalhar toda a região do perfil aqui com ácido hialurônico, para que o paciente consiga fazer o selamento labial, devolver as estruturas ao redor e assim por diante. Fica maravilhoso. Que bom, porque todo mundo acha que é só para ficar bonitinho, mas corrige outros problemas que a pessoa tem aí. Tá. É recomendado usar ácido hialurônico no bigode chinês ou é melhor aplicar Botox? Não, aqui nessa região do bigode chinês, a gente coloca ali o ácido hialurônico como principal produto. Mais estético, ele consegue aqui amenizar, né, essa transição da bochecha para a região dos lábios. Esse sulco aqui do bigode chinês nós sempre vamos ter. Então, ao sorrir, todo mundo tem essa parte afundada. Mas com o preenchimento de ácido hialurônico, a gente consegue amenizar. O Botox, ou a toxina botulínica, ela vai trabalhar mais em áreas musculares. Então, para essa região aqui, a gente usa somente ácido hialurônico. É claro, né? Porque acho que todo mundo procura para fazer essa correção aqui, porque eu odeio esse bigodinho chinês. A maior queixa é do bigode chinês. Só que a gente já sabe hoje que a gente não pode ficar injetando somente nessa região. A gente precisa trabalhar aqui, ó, onde vai puxar os tecidos, fazer essa tração aqui, para a gente colocar o menos possível nessa região aqui, para ficar menos artificial e mais natural. Ah, beleza. Próxima pergunta. A ponta do meu nariz é tipo uma bolinha. Dá para corrigir com ácido hialurônico? Sim. O preenchimento da região do nariz, o que a gente consegue fazer, né? A gente consegue disfarçar o que sai ali de um padrão de beleza do nariz. Então, quem tem aquele tucaninho aqui, a gente consegue injetar o ácido hialurônico para deixar a região mais reta. Quem tem o nariz aqui muito em forma de bolinha, a gente consegue elevar um pouquinho a ponta do nariz, com toda certeza, e também trabalhar aqui o dorso do nariz. Só que a gente tem que combinar com as outras estruturas. A região de nariz a gente combina muito com a região de queixo. Não adianta eu elevar o nariz, ter aqui um dorso bem retinho, se o meu queixinho está muito para trás. Seu nariz vai parecer enorme. Então, a gente tem que medir mesmo a face, estudar todo ali o rosto para caminhar para um resultado natural. É tudo proporcional, né? Tudo proporcional. Depende do outro, para ficar o mais natural possível. Sim, a gente também olha, por exemplo, assim, Marcela, a pessoa tem um nariz que não gosta. É o que eu mais escuto lá no consultório. Não gosta do meu nariz. Tem horas, né, que o ácido hialurônico tem um limite de resultado. A gente não consegue entregar um resultado de uma cirurgia plástica. Só que a gente trabalhando as outras estruturas, amassando o rosto, os lábios, disfarçando aquele nariz, deixando ele em segundo plano, nem se percebe ali aquela distorção da anatomia. Então, quando o restante está em harmonia, uma estrutura ou outra ali no rosto que sai um pouco, a gente consegue disfarçar e ela fica em segundo plano. É bem legal. Próxima pergunta. Dói muito fazer esse procedimento? Tenho medo
de fazer e doer muito. Foi o que nós falamos, né? Nós conversamos, hoje temos anestesia, no nariz nós temos anestesia também, então hoje é muito tranquilo. É só incômodo mesmo, aquela picadinha na hora de que vai no dentista para fazer qualquer procedimento da anestesia. Pronto. Muito tranquilo, sem dor. Quais são as principais dúvidas que a pessoa chega lá e quer tirar com você antes de fazer o procedimento? Dor, com certeza. Me pergunta muito se ela precisa repetir o procedimento. Sim, sempre vai precisar repetir, né? Nós envelhecemos todos os dias. Tomar o colágeno, não tomar o colágeno, essa é uma dúvida também que elas me perguntam. E em relação ao procedimento mesmo, o pós. Será que eu vou inchar muito? Será que eu vou ter um roxo, um edema? Sim, é muito difícil acontecer, mas pode ter, a gente não controla roxinho, alguns pontinhos ali de roxinho. Então é bom não fazer perto de uma viagem ou perto de um evento e assim por diante. Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não fica roxa de jeito nenhum, mas tem aquela que qualquer pancadinha já tá roxa. Já tá roxa, né? A gente tem pacientes aí que tomam algumas medicações, então às vezes tem a propensão de ficar um pouquinho mais roxo, mas a gente não consegue controlar, né? A face aqui a gente tem veias, a gente tem artérias, pequenos vasinhos, e ali trabalhando no rosto, às vezes a gente pega assim uma veinha ali e fica um pouquinho roxo. Próxima pergunta. Preenchimento nos lábios. Posso usar o ácido hialurônico, que a gente já conversou também, né? Que é um procedimento mais fácil para poder se não gostar, né? Sim, e é o mais natural. Então, hoje a gente não usa outro produto sem ser o ácido hialurônico. Algumas pessoas, cirurgião plástico, né? Geralmente o paciente vai fazer uma lipoaspiração, algum procedimento maior, eles costumam injetar a gordura na região dos lábios. Hoje a gente não tem essa necessidade porque nós temos aí a tecnologia do ácido hialurônico próprio para a região dos lábios. A gordura ela não consegue trabalhar a anatomia, um desenho, uma escultura ali melhor na região. Então o ideal é ácido hialurônico, tá? Mas algumas pessoas ainda injetam a gordurinha. Esse aí é um problema, né? Que a gente fica com aquela questão, porque sai uma coisa hoje, aí sai daí a pouco, sai uma coisa que não deu muito certo com esse produto. Então, tem aqueles mitos e verdades, né? Tem. Quanto tempo dura um preenchimento? Então, esse tempo de durabilidade, a gente fala de 2 efeitos. A gente tem o efeito de durabilidade do produto no corpo, isso pode chegar até 2 anos, só que a gente tem a durabilidade do efeito estético. Então, por exemplo, Marcela, a gente vai contornar um lábio, colocar um voluminho ali nessa região de lábio. Quanto tempo aquele produto vai ficar ali para manter o contorno, produzir esse efeito? Cerca aí de 5, 6 meses numa primeira aplicação. Agora, quanto tempo ele vai permanecer na boca ali, agindo, hidratação, estimulando um pouquinho de colágeno? Pode chegar até 2 anos. Então, a gente tem esse efeito estético e o efeito aí de durabilidade do produto. E também, né, a gente tem aí as áreas da face. Então, na região dos olhos, a gente tem uma durabilidade de efeito estético de até 2 anos. É muito, é bastante. A gente tem uma durabilidade na região de queixo e mandíbula de 6, 8 meses até 1 ano. E, claro, né, depois que você precisar repetir esse procedimento, você vai utilizar menos quantidade de produto. Essa é a ideia da harmonização facial. É você usar cada vez menos, repetir o procedimento, dando mais intervalo de tempo e assim por diante. Agora, para você fazer esse procedimento no olho, nariz, na boca, quase no rosto todo, quanto tempo mais ou menos demora? O procedimento ali em si? Em si, você fazendo na pessoa. Em torno de 1 hora, 50 minutos. É um procedimento rápido, simples, mas o que demora mais, né, executar ali o procedimento, injetar o produto. Eu até brinco com algumas alunas, né, que é muito simples. Que um macaquinho, às vezes, treinado, vai conseguir fazer o procedimento. O difícil é a decisão da escolha do produto, é isso que os profissionais precisam ter como base. O conhecimento do que aquele produto vai entregar, da quantidade, do grau de flacidez, do grau de envelhecimento do paciente e os desejos daquele paciente. Então, o início, antes de chegar até o procedimento,
é o que a gente tem que demorar. Conversar sobre as expectativas, sobre padrões de beleza, fotografias são feitas, né, para a gente ver a movimentação do rosto. Não adianta a gente ficar bonito com o rosto assim, sério. A gente precisa ver a movimentação ao falar, né, para ver se as estruturas estão acompanhando aí a movimentação do rosto, o selamento dos lábios, como eu estava falando, a abertura do olhar. Então, tudo isso trabalha ali para a gente chegar na hora de injetar o produto de forma rápida, porque eu já sei meu planejamento, já sei a quantidade, já sei que produto que eu vou usar. Próxima pergunta. Quais são os efeitos ao longo prazo? Fica no rosto para sempre? Então, a ideia, né, do efeito do ácido hialurônico a longo prazo é que ele melhora a região. E isso realmente a gente consegue ver. O bigode chinês, por exemplo, é essa região. A gente injeta ali inicialmente 2 seringas, por exemplo. Depois de 6 meses, o paciente vai precisar de injetar novamente, mas a região vai estar melhor. Vai estar mais hidratada, vai estar menos profunda. Então, a longo prazo, é o que a gente conversou. A gente tem que usar menos produto. É assim que a gente vai saber se o tratamento está dando certo ou não. A gente fala muito hoje, Marcela, de uma harmonização facial sustentável. Não adianta você ir lá, fazer injeção de ácido hialurônico de 10, 8, 14, 20, 25 seringas, porque isso é possível, tá? Você sair dali transformada, jovem, toda volumizada, mas dali 1, 2 meses, todo esse volume embora. É um dinheiro totalmente jogado fora. A gente precisa avaliar se realmente o ácido hialurônico é a melhor escolha, porque hoje nós temos o bioestimulador de colágeno. Então, a gente usa o ácido hialurônico pensando nessa abordagem aí que eu te contei. O efeito a longo prazo, a durabilidade a longo prazo. Porque às vezes a gente vai ter lá o bioestimulador de colágeno como uma escolha primária ali, porque ele vai gerar a produção de um novo tecido, ele vai além do ácido hialurônico, mas seu efeito vai demorar mais para aparecer. O ácido hialurônico já entrega imediato, mas ele vai embora antes. Então, a gente sempre tem que equilibrar ali com o gosto do paciente e a região que a gente vai aplicar. Onde a gente pode hoje aplicar o bioestimulador de colágeno é a nossa primeira escolha, por conta que vai ter uma durabilidade maior, entregar um rejuvenescimento maior dos tecidos. O ácido hialurônico a gente vai usar onde a gente não pode utilizar o bioestimulador de colágeno, justamente na região dos lábios, região de nariz, o bigode chinês. A gente até pode trabalhar com colágeno, mas a escolha mais estética e melhor é o ácido hialurônico. Agora sim, muitas pessoas vão no consultório, faz todo o procedimento, tira todas as dúvidas e depois não volta? Ai, com certeza. Com certeza tem muita gente ainda com medo do procedimento, que não se sente seguro ainda em realizar o procedimento. Mas o que a gente tem observado hoje na clínica é que a maioria assim, dos nossos pacientes hoje lá buscam o rejuvenescimento. A gente tem uma onda aí, uma quantidade de pessoas um pouco mais jovens que sempre querem uma modificação no rosto, né? Então, essa turminha mais jovem que quer melhorar o nariz, melhorar o lábio, áreas assim determinadas, não é o nosso perfil da clínica. A gente até tem, mas não é o nosso perfil. Nosso perfil lá é esse tratamento, rejuvenescimento, onde o paciente tem que voltar, tem que pedir reavaliações. Então, muitas vezes eu até converso, né, com a pessoa, é a primeira vez. Preciso voltar? Precisa. Se já tiver com a ideia de que não preciso fazer nunca mais, é melhor que nem se inicie. Então, precisa começar com essa ideia de repetir, de começar devagar, sem transformações para resultados naturais. Mas tem gente que sim, que vai lá, né, a gente faz todo um tratamento, um planejamento, e o paciente não retorna. E também a harmonização não é para qualquer pessoa, né, Marcela? É preciso que entenda toda essa tecnologia dos produtos, esse efeito a longo prazo e os valores também, né, que carregam tudo isso. Para a gente terminar, mais ou menos, em média, um procedimento simples. Quanto? Um procedimento hoje simples, que vale a pena, que entrega já assim de imediato, em torno de R$ 1.500, pelo menos.
tá? 1.500, que é a injeção de colágeno ali inicial, satisfatória, que o paciente, dependendo do seu grau de envelhecimento, de flacidez do rosto, já consegue ver um resultado. Obrigado, Carol. Obrigada a você, viu, Marcela? Até uma próxima, se Deus quiser, a gente está junto novamente. Então, hoje aí, ó, doutora Carolina Fassini, cirurgião dentista, falando sobre preenchimento com ácido hialurônico. Agora você fica aí com Cidade na TV. Tenho todos um Educador Entrevista, porque eu saí vim para cá e a confusão acontece. Educador Entrevista com a Valéria. Tenho todos um bom fim de semana e eu volto segunda-feira com Fique Sabendo e mais Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Fassini e Batatais Veículos.